Este é o programa Cozinhando Sem Segredos, diretamente da cozinha da Vector New. Hoje daremos a receita pão de azeite, com a opção sem recheio ou salgado, com recheio de panceta ou ainda com recheio doce, com coco e leite condensado. E a segunda receita do dia, no caso, será a surpresa de abacaxi. Bem-vindos ao programa, vamos começar. Para a preparação desse pão de azeite, primeiro é necessário mexer com o fermento, ok? Nós vamos até a pia, onde eu vou fazer o procedimento correto. 2 tabletes de fermento da sua preferência. Uma colherzinha de sal. E 1/4 de xícara de açúcar. 1/4 de xícara de açúcar. Relembrando, 2 tabletes de fermento para pão da sua preferência, uma pitada de sal, 1/4 de xícara de açúcar, ok? Agora vamos fazer o processamento. Com o auxílio de uma colher, você apenas amassa o fermento com o açúcar e o sal. E aguarda na vasilha. Relembrando o que eu fiz até agora. São 2 tabletes de fermento para pão, uma colher pequena de sal e 1/4 de xícara de açúcar. Agora vamos levar ao fogo o leite, a água, a manteiga, o azeite, para dar uma amornada, para então colocar nesse fermento para ele agir. Serão necessários 2 colheres de azeite, que vai tornar o pão bem leve. Azeite de qualquer procedência, o que você tiver na sua casa. Meia xícara de manteiga. Uma xícara de água. E uma xícara de leite. Cuidado para não amornar muito. Fogo baixo, só para dar uma leve amornada. Então, vamos recapitular. Até agora eu utilizei 2 tabletes de fermento, uma pitada de sal, 1/4 de xícara de açúcar. E amassei o fermento com esses produtos. Em fogo baixo, eu coloquei o leite, que é uma xícara de água, meia xícara de manteiga, 2 colheres de azeite. Basicamente, é isso que vai no pão. Depois nós vamos acrescentar os ovos e a farinha, ok? Enquanto isso, o fermento já começou a reagir com o açúcar e o sal. Ele já começou a derreter. Esse pão não é necessário sovar, ok? Nós só vamos abrir ele com um rolo e rechear.
Não precisaremos cilindrar ele. Olha, o fermento já começou a ficar completamente dissolvido. Como eu disse para vocês, ele apenas amornou. A manteiga ainda nem está totalmente derretida, tá? É assim mesmo. Coloca na tigela, junto com o fermento e os demais ingredientes. Agora nós vamos acrescentar os ovos. Para essa receita serão utilizados 3 ovos. Sempre procurando colocar 1 a 1. Para não ter nenhuma surpresa desagradável. Mexa bem, só para incorporar os ingredientes. E, por último, nós vamos acrescentar a farinha. Para essa receita aqui, vai aproximadamente 6 xícaras, tá? Às vezes vai um pouco menos, às vezes um pouco mais. O sabor e a textura desse pão, gente, é como se fosse um pão de forma, tá bom? Vamos à farinha agora. Bom, serão aproximadamente, mais ou menos, 6 xícaras, ok? A cada 4 colheres corresponde a 1 xícara nossa. Conforme você vai colocando a farinha, já vai mexendo. Aqui, no caso, como eu já estou acostumada a fazer essa receita, para facilitar o andamento da culinária aqui no dia, eu vou acrescentando diretamente com o pacote, tá? Mas na sua casa, pode fazer com calma e colocar 5 xícaras e depois vai calculando, porque às vezes serão necessárias 6 xícaras, às vezes 5,5, depende muito do dia, do tempo. Vai chegar um momento que você vai ter que mexer com a mão. Como você já sabe, quem está acostumado a fazer pão, quem não está, vai se habituando. E você terá que utilizar a mão para mexer com a massa. Quando você for fazer um pão, nunca ligue o forno antes. Só ligue no momento que você for utilizar. Colocou o pão na forma. Se você for rechear o pão, você tem que dar uns 10, 15 minutos para que ele volte a crescer. Aí você liga o forno e coloca a assadeira. Nunca antes. Eu vou tombar a tigela para que vocês vejam como que a massa está ficando. Ela já começou a pegar textura. Está bem grudento, então vamos mais farinha. Chegou a hora de mão na massa. Não precisa ter medo de fazer esse pão.
Só ter um pouco de paciência e não se apavorar. Está grudando na sua mão? Pode pôr farinha. Ele é uma massa muito boa de trabalhar, uma massa bem fofinha. Tudo também vai depender da farinha que você está trabalhando, tá? Aquela farinha que tem o nome de mulher, nome de uma pessoa, eu não utilizo ela jamais para fazer pão, porque não funciona, tá? Eu procuro utilizar umas farinhas mais, como diria o popular, mais barato. Aqui, no caso, está indo um pouco mais de farinha, por causa da marca de farinha. Não vamos falar em nome de marca, todas elas são boas, tá? No caso, para fazer pão, eu não utilizo apenas a farinha com o nome de mulher. É a única que eu não utilizo. Para bolo, sim, biscoito também. Ela já começa a tomar consistência. Você vai ter que deixar essa massa crescer. Vai uns 20 minutos a meia hora. Como que eu faço isso? Eu costumo colocar numa vasilha com tampa e deixar no forno desligado. Deixo lá, até ela crescer bem, dobrar o volume. Essa receita dá 2 pães grandes. Às vezes ela rende 2 grandes e um pequeno. No nosso caso aqui hoje está indo quase 1 quilo de farinha, tá, gente? Solte a massa da mão, junte ela na travessa novamente. Renan, faz um favor para mim, bem, pega aquele tupperware branco com tampa que está ali em cima da mesa, que eu vou transferir a massa do jeito que ela está aqui. E vou deixar crescer para depois... Não, aquele grande. Para depois... por favor. Para depois a gente poder trabalhar com ela, tá? O Renan, que está de ajudante hoje, como que chama a moça da recepção, Renan? Não. Ai, meu Deus. Eu falei o nome dela errado semana passada. Falei que era Olivia e não é, tá, gente? E agora tá me dando branco o nome e o Renan nem para me ajudar, né, Renan? Ela vai me matar, que eu não lembrei o nome dela de novo, mas eu vou guardar um pedacinho do pão para ela e vou guardar um pedacinho do doce, então eu tô perdoada. Deve ser Michele. Meu Deus, Renan, olha a falha nossa. Olha, basicamente a massa vai ficar isso aqui, ok? Vamos colocar no tupperware e deixar crescer. A informação chegou através do meu marido. Obrigada, viu, bem? O nome da moça é Sabrina. Corrigindo, tá? Não é Olivia, é Sabrina. Mas seu pedaço vai ser guardado da mesma forma. Bom, na tigela foi o que restou, tá? A massa vai ficar assim. Nós vamos aguardar o crescimento. Vou tampar o tupperware, colocar no forno desligado. A hora que crescer, mostro para vocês como é que ela fica e nós vamos finalizar a massa, tá bom? Nós vamos apenas abrir a massa com rolo. Se você não tiver rolo, pode ser uma garrafa, tá? O que você tiver em mãos. Bom, tampado. Devidamente tampado, vamos colocar no forno, aguardar de 20 a meia hora para que essa massa cresça, tá? Para depois nós trabalharmos o pão. Forno desligado. Quanto mais quente o dia, melhor o pão crescer. Agora nós vamos para a segunda receita. Porém, antes eu queria dar um recado e um convite à população de Barra Bonita e Igaraçu do Tietê. Gente, um convite para vocês. A Associação dos Fornecedores de Cana de Barra Bonita, ela realiza diretamente cursos, tá, relacionados à culinária, artesanato, de um modo em geral. A formação de líderes de grupo, tratoristas e demais cursos. Então, é assim, a Terezinha procura colocar diversos cursos, não só culinária, como artesanato. Para a culinária,
consegue se formar turma e às vezes ainda falta gente. Eu queria lembrar você, fornecedor de cana, ou filha de fornecedor, ou morador de fazenda, é o seguinte, gente, esses cursos, nós fazemos ele gratuitamente. Não é bem assim, essa verba já sai da cana-de-açúcar e é revertida para nós, na associação, como forma de geração de renda e cursos de qualificação profissional. Então, está sempre à disposição, sempre tem lá no quadro os cursos que vai ter. No caso, teria que falar com a Terezinha ou com a Márcia. Eu vou passar o telefone da associação aqui de Barra Bonita. O telefone para contato é o 3641 1035 ou então o 3641 1034. Fala com a Terezinha, tá? Em abril, nós vamos ter um curso de artesanato de fibras vegetais, que seriam de bananeira. São 5 dias de curso. Tá? O curso é ótimo, vai desde a colheita da folha até o produto final. É um produto muito bonito. Para você que está em casa reclamando da vida e falando que não sabe como que vai fazer para pagar a conta no final do mês, gente, é muito fácil ficar sentado no sofá reclamando e vendo a vida do vizinho. Então, eu recomendo, é uma terapia. Você vai lá, passa o dia, toma um café, almoça, toma um lanche da tarde, conhece pessoas diferentes, bate papo e aprende alguma coisa útil, tá? Você vai passar o seu tempo, você vai ganhar um dinheiro e você vai aprender uma coisa. E a gente nunca sabe tudo nessa vida. Então, eu recomendo os cursos da associação. Será no dia 19, que vai ser a colheita, dia 24, 25, 26 e 27 de abril. Em maio, nós vamos ter um curso excelente de marchetaria. O que é isso, para quem não conhece? É curso de artesanato em madeira. Tá? Dia 27, 28 e 29 de maio. E semana que vem, no dia 26, eu estarei na associação realizando um curso que vai ser feito pela professora Régia sobre gourmet tomate, tudo relacionado a tomate. E depois eu vou trazer essas receitas aqui para vocês, inclusive tomate seco. Fica feito o convite. Aproveitem a oportunidade. Um curso desse não sai barato, gente. Às vezes você paga mais de R$1.000 para ser feito. E está lá, já prontinho para vocês, trazido pela Terezinha, através da Associação dos Fornecedores de Cana, por professores qualificados, para vir ministrar o curso. É tudo com apostila, alimentação. Sejam bem-vindos. Agora vamos preparar a surpresa de abacaxi. Bom, na realidade, essa receita pode ser feita com pêssego, com abacaxi, com a fruta que você quiser. Eu utilizo compota de fruta, fruta em calda. Mas é possível ser feito com a fruta in natura? Sim, é só fazer uma pequena adaptação e usar um pouco de gelatina sem sabor em pó, tá? No caso aqui, esse doce é muito difícil, requer muita habilidade. Ele não vai nem no fogo, é só liquidificador e geladeira. Nós vamos utilizar uma caixinha de Maria Mole branca, tá? Você vai seguir as instruções da embalagem. No caso, o pó e a água. Não vou utilizar o açúcar que vem na indicação da embalagem, porque senão esse doce vai se tornar doce demais. Primeiro passo, você vai pegar a quantidade de água indicada na embalagem da sua Maria Mole e vai colocar no fogo. Então, você pega o canecão, a água indicada, leva em fogo baixo apenas para esquentar. O restante, gente, é tudo no liquidificador, tá? Muito difícil de fazer o doce. Vai uma lata de fruta em calda, um creme de leite, um leite condensado, o pó da Maria Mole e a água. E se você gostar, você pode utilizar coco ralado. Vai apenas bater e levar à geladeira. No caso, o que eu fiz? Eu peguei uns pedaços do abacaxi, piquei e coloquei numa travessa e o restante eu vou colocar no liquidificador e vou bater com os demais ingredientes. Lembrando que você pode utilizar o pêssego para quem não gostar de abacaxi. Aqui no caso eu vou bater
menos da metade. Eu deixei a maior parte para a parte de decoração, para você poder saborear os pedaços da fruta, tá? Primeira coisa, eu aqueci a água. Então, vamos acoplar o liquidificador. Maria mole da sua preferência, tá? Sabor coco, branca, não pegue colorida porque o doce vai ficar estranho. Você coloca no liquidificador todo o saquinho da marca da sua preferência. Enquanto isso, a água já está sendo aquecida. E vai bater com a água para dissolver bem. Deixa bater com a água uns 2, 3 minutinhos. E depois vai pôr o restante dos ingredientes e bater novamente. No caso aqui, a água já está aquecida. Coloca-se a água indicada na embalagem, tampa-se o liquidificador e deixa bater por uns 2 minutos. Nunca coloque a mão em cima do liquidificador. Passado 2, 3 minutos, desliga, acrescente-se a fruta. Não tem problema nem que a fruta solta um pouquinho do caldo, desde que seja pouquinho. Bata para facilitar. Desligue novamente. Acrescente o creme de leite. Pode ser de caixinha, de latinha, qual você preferir. E o leite condensado da sua preferência, uma unidade, tanto faz de caixinha como de latinha. Bata, mas só por alguns instantes. Desligue. Se você desejar, pode bater um pouco de coco ralado aqui. Lembra que eu peguei um pouco do doce, piquei, coloquei numa travessa, tá? Pode colocar o coco somente por cima, depois, logicamente, o coco vai afundar, o líquido vai se misturar às frutas. Então, não vejo necessidade de bater o coco aqui. Eu acrescento aqui diretamente na travessa. Com cuidado, despeja na travessa. Pode-se fazer em tacinhas individuais. Coloca-se o coco ralado. Quem não gostar, não tem necessidade. Eu acho um sabor bem interessante, coco com abacaxi. Tá? Não precisa nem utilizar o saquinho todo, ok? A receita em si está pronta. Quanto tempo de geladeira? 1 hora, 1h30, tá? E o doce está pronto. É uma sobremesa leve, fácil de fazer e que todo mundo vai gostar. Você pode, de repente, surpreender sua esposa. Ela jamais vai esperar que você vai preparar um doce. Ou mesmo sua mãe, ou fazer para o seu filho hoje mesmo, na hora que ele sair da escola. Fica bem legal. Então, daqui 1h30 nós vamos pegar e mostrar para vocês como é que o doce ficou, tá? Ele é bem leve, bem saboroso.
Obrigada. Bom, depois que o pão fez o procedimento normal de crescimento, você vai pegar e dividir a massa. Às vezes pode dar até 3 pães, dependendo do tamanho da tua forma, tá? Vamos ver a textura do pão. Forno ainda desligado, vou ligar somente na hora de colocar para assar. Essa aqui é a textura do pão, tá? Ele já cresceu, ele já fermentou. Então nós vamos dividir a massa e trabalhar. Como o espaço físico aqui ainda está sendo adaptado, eu vou abrir neste pedaço aqui, tá? Coloquei um pouquinho de farinha, é isso que vai ser utilizado. E um rolinho, se você não tiver rolinho, você pode utilizar uma garrafa para abrir tua massa. É um pão muito fácil de trabalhar, uma massa muito macia. Lembrando, você pode fazer sem recheio, pode fazer com recheio salgado, com recheio doce, você pode criar. Pode colocar nozes, castanhas, linhaça, tá? O que você desejar. Vamos trabalhar a massa agora. Bom, vamos lá. Eu enfarinhei uma superfície, no caso uma mesa, aqui no caso hoje está sendo feito em cima da pia, tá? Eu dividi a massa, coloquei um pouco de farinha e salpiquei um pouquinho de farinha em cima da massa. Você só vai abrir a massa de um jeito bem artesanal. Ninguém aqui é padeiro profissional, tá? A graça no pão tá sendo isso daqui mesmo. Agora o Renan vai focar aqui na massa, como que ela vai ficar aberta, tá? No meu caso, como eu tenho problema de coluna, eu peguei um pau de macarrão, desses plásticos, retirei o cabo, deixei ele curtinho para facilitar para mim, tá bom? Por isso que eu falei que pode ser feito com uma garrafa. Como vocês podem ver, ela é uma massa muito fácil de ser trabalhada, tá bom? Ela não cola. Você vai puxando a massa, tá? Ela não cola. Vai esticando conforme você quer. No caso deste primeiro pão, eu optei por panceta, encontrado facilmente no balcão de frios do seu supermercado, tá? Ele já vem fatiado. Mas pode ser utilizado presunto, queijo, catupiry, tomate seco, o que você mais gostar. Vai espalhando sobre o pão, tá? Não tem problema que na hora que você tira, às vezes ele desmancha. Pode ser feito com torresmo também, que fica muito bom. Não vou te enganar, não. O interessante é que a hora que você for cortar o pão, é que em qualquer pedaço você encontra o recheio, tá? Isso é o principal.
Então, ali no caso, eu espalhei a panceta e vou jogar um pouquinho de queijo ralado, só para dar um gostinho melhor. No caso, aqui é um parmesão raladinho na hora. Para enrolar o pão, não tem segredo. O Renan posicionou a câmera, eu vou enrolar o pão agora aqui em cima e vou passar ele para uma forma. Uma dica importante: se você for fazer para vender ou para presentear mesmo as pessoas, essas formas são facilmente achadas em lojinhas de R$ 1,99 ou lojas de utilidade. Elas saem todas do mesmo tamanho. Ai, mas eu não tenho, eu tenho assadeira comum. Posso colocar 2, 3 pães assados? Sim, um vai ficar mais largo, outro vai ficar mais alto, outro vai ficar mais pesado. Se você for vender, o legal é ter essas forminhas, tá bom? Eu peguei a forma, eu untei com um pouquinho de nada de óleo e passei farinha. Bati bem, é só isso que eu fiz com a forma, tá? Agora eu vou enrolar o pão. Vá soltando as bordas e virando a massa. Junte as pontas. Ajeite com a mão. Você vai pegar aquela forma untada, enfarinhada. E vai colocar seu pão dentro dela. Eu gosto de deixar um detalhe aparecendo no pão. Então eu vou pegar uma faquinha e vou fazer pequenos cortes. Vou tombar para vocês verem melhor, tá? Grosseiramente. Pode afundar bem a faca. O interessante é que você veja o que é o pão, o que tem dentro do pão. Aguça o olhar e o paladar. O que eu passo em cima do pão? Eu não gosto de pão muito escuro, muito torrado. Então, geralmente, eu coloco uma gema, um fio de azeite. Bato, passo com o pincel sobre o pão. Pode-se colocar gergelim por cima, orégano, ou não colocar nada. No caso, hoje aqui eu não vou pôr nada. Só vou passar o azeite com a gema em cima. Só que eu ainda tenho mais um pão para rechear. É o que eu vou fazer doce. Então, depois eu passo uma única vez a gema com azeite nos 2 pães, tá? Então, vamos deixar ele quietinho crescendo. Lembre, se você não for rechear, você enrola ele, coloca, dá uns minutinhos e põe assar. No caso aqui, como eu recheei, eu vou dar uns 10 minutinhos para depois assar o pão, para ele voltar a crescer, tá bom? Forno desligado. De novo, jogar um pouquinho de farinha em cima da superfície para trabalhar a massa, tá? O recheio vai ser muito simples de ser feito. Tô com pó, tô com farinha, esqueci, tá aqui a mão, desculpa. Vou voltar, tá? O recheio é muito simples de ser feito. Às vezes a pessoa liga para mim e pede um pão de leite condensado e na realidade não é, tá? Vai produtos muito baratos e muito fáceis. Vocês lembram daquele coco que sobrou do doce que você fez com o abacaxi ou com o seu pêssego? Então, sobrou quase metade do pacote, eu vou utilizar ele agora, tá? Não vai no fogo, é só misturar. O coco. Aqui, gente, agora é a olho, tá? Uma colher bem cheia, 2, 3, umas 4.
colheres de manteiga, mas aquela de mãe, bem generosa. E açúcar. Vai ficar maravilhoso, o pessoal vai achar que é outra coisa. E na realidade o recheio só vai isso. Açúcar. 1, 2, 3. Eu não gosto de coisas muito doces, eu gosto de sentir o sabor dos ingredientes. Quem quiser mais doce, pode colocar um pouquinho mais. Só misturar, vai virar uma pasta. Essa pasta é o recheio do seu pão. No caso aqui, a nossa manteiga estava fora da geladeira, tá? Tá prontinho. Agora eu vou abrir a massa. Pelo restante da massa que me sobrou, daria ainda mais 2 pães, tá bom? Então eu peguei uma forma maior, untei, enfarinhei, como eu fiz com a menor, e vou deixar ela reservada. Eu abri um pão até agora, eu ainda tenho isso aqui de massa. Dá mais 2 pães com certeza. Pega a massa, coloca um pouco de farinha e vamos trabalhar a massa. Ela vai ficar grudenta na sua mão? Sim, falta fazer o acabamento dela na farinha. Lembre-se, farinha sempre aos poucos para a massa não ficar pesada. Ó, ela já soltou. Só com esse pouquinho que eu coloquei aqui, tá? Vamos jogar mais um pouquinho de farinha. Vai virando a massa, ó, ela está totalmente solta. Mesmo esquema, vamos pegar o rolinho ou a garrafa, limpo, e vamos abrir bem a massa. Massa aberta, vamos rechear o pão. Não tem segredo, é só espalhar essa mistura sobre a massa. É como se você estivesse passando um requeijão cremoso no seu pão, tá? Cuidado não colocar muito nas bordas, porque depois ele vaza. Procura colocar mais ao centro. Se a pessoa gostar, ela pode utilizar uva passa também, tá? Ou castanhas, frutas, chocolate com morango, fica a seu critério. Enrolar a massa da mesma forma do primeiro pão e colocar na forma. Sempre ajeitando com a mão. O bom dessa massa é que ela é muito maleável. Pega-se a forma. Coloca-se o pão. Da mesma forma que eu cortei aquele, eu vou cortar esse, tá? Porque é outro sabor. Tudo bem, vai dar para sentir o aroma, tal, mas eu gosto de expor o recheio. Tem gente que não prefere não expor. Cadê a faquinha?
só fazer um corte. Agora, nós vamos passar a gema com o azeite em cima dos pães. Peguei uma gema, um pouquinho de azeite, bati e agora eu vou pincelar, tá? Pão doce. Ele vai dar uma dourada sem ficar muito escuro. Tem gente que passa café, sempre café frio, tá? O pão é só isso aqui agora, tá? Bom, o doce a gente já passou. No salgado, eu vou passar e vou polvilhar queijo por cima. Bom, somente agora que eu vou ligar o forno, tá? O nosso pão vai ficar dessa forma. Um doce e um salgado. E ainda sobrou massa para um terceiro pão, que no caso você pode fazer sem recheio algum. Ok? Vamos ligar o forno baixo e colocar assar. Aí vai depender de cada fogão, de cada forno. Mas um segredinho legal é o seguinte: a hora que o seu pão estiver assado, você vai desligar o forno automaticamente e retirar os pães lá de dentro. Não deixa, porque como o forno está quente, ele vai continuar assando. E uma dica legal: pegar uma grade de geladeira antiga, colocar em cima de alguma coisa e colocar esse pão ventilar. O ar vai passar em cima e embaixo. É isso que dá a leveza do pão. Não fica aquele pão pesado com gosto de fermento também, tá? O fermento em si tem que ser bem dissolvido na hora que você for sovar a massa, ok? Mas o pão fica pesado. Fica aquele pão que você sente lá na frente. E essa não é a intenção. Como vocês podem ver, o pão continua macio. Tá? A massa continua macia. A intenção é essa. Então, agora eu vou ligar o forno e vamos levar para assar. Nunca ligue o forno antes, somente a hora que estiver todo pronto. Eu vou assar os dois de uma vez, tá? Agora é só aguardar. Bom, depois que você terminar de assar o seu pão, já desligue o forno e tire rapidamente, tá? Deixa ele dourar bem. E é só saborear. Vamos tirar o nosso. Esse aqui é o pão salgado, tá? Aquele com panceta e queijo. Esse aqui é aquele nosso pão doce recheado, tá? Eu não deixo ficar muito dourado, que eu gosto de pão assim, tá bom? Então, agora eu vou dar um tempinho, vou desenformar para vocês verem. Até mais. Gente, se você está num rancho ou um lugar que você não tem a tal da grade para desenformar, a gente tem que se virar, tá? Peguei uma outra assadeira, virei de ponta cabeça e vou desenformar o pão ainda quente. E vamos rezar, né, Renan? Porque ele está muito quente. Mas ele está soltando. Agora vamos virar o pão.
Gente, eu desenformei ele muito quente assim, só para vocês verem que ele solta realmente, tá? Em casa, com calma, com muito cuidado, você faça a mesma coisa. Aqui ele está muito quente, se eu pegar ele, ele vai desmanchar. Tá? Só para você ver que é bem possível de se tirar, mesmo quente. No caso, esse, ele ficou ainda com uma cauda. Se o Renan puder aproximar, você vai notar a cauda. Por isso que eu dei preferência para desenformar esse, para você ver. Esse seria o mais difícil de desenformar por causa da cauda e do recheio, tá? O outro é até mais fácil. Agora, vamos tentar desenformar, ainda pelando de quente, o pão com panceta e queijo. Como é improviso, tá, gente? Vou virar assim, fazer diferente, assim. E torcer para o santo ser forte. Se por acaso não sair com facilidade, volta com cuidado. Um pouquinho de paciência não faz mal para ninguém. Aguarda mais um pouquinho, porque está muito quente. Ele tem queijo, tá? Ele tem gordura, porque é panceta. E volta a mexer no pão. Aqui não é Ana Maria Braga, mas eu tenho um cachorrinho rondando por aqui. Como que é o nome dela, Renan? O nome da cachorrinha. Né, Preta? Você sentiu o cheiro, meu amor? Renan, eu tô na idade do esquecimento, mas você não. Você é bem jovem ainda. Eu, o público, perdoa, você não. Muito cuidado na hora de untar a forma, tá, gente? Aqui, se eu consigo, sem os recursos necessários, todo o equipamento, o tempo necessário, retirar, você na sua casa, muita calma, muita paciência, faz bem melhor, tá? Se por acaso não se informar, sirva na forma mesmo, ok? Voilá! Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Se eu sou capaz, você também é. Então, vamos sair desse sofá, vamos para uma cozinha, chama a galera, os amigos, todo mundo ajudando, tá bom? Espero que vocês gostem dos pães. Espero que você goste do doce também, que eu vou pegar agora, tá? Para finalizar. Lembrando, o doce vai variar de 1 hora e meia a 2 horas na geladeira, tá? Não sei se o nosso já está no ponto, mas eu vou pegar para vocês darem uma olhada. Bom, o doce ainda levaria mais uma meia hora de geladeira, tá? Eu tirei antes dele finalizar. A consistência tem que ficar como a de um pudim, tá bom? É um doce leve, saboroso. E espero que vocês tenham gostado do programa. Abraços. Quinta-feira eu estarei dando uma volta com meu filho e minha mãe, um programa em família. Estaremos em Bertioga. Então, até a próxima semana.